E aí galera, cheguei, professor Andreas na área aqui mais uma vez pra gente continuar falando sobre bloquinhos, sobre leis de Newton, tá? Então pra você que assistiu a primeira aula, essa continuação, a primeira lei da inércia, pra quem não assistiu, volta lá porque é muito importante, sério, na boa assim, de coração, tô abrindo meu coração aqui pra você, é muito importante que você entenda a primeira lei de Newton, a lei da inércia, pra você continuar legal, tá? Qual que é o nosso foco dessa aula de agora? O nosso foco da aula de agora é a gente falar sobre a segunda lei, a terceira lei e já começar, Já começar a resolver questão de bloquinho. Fechou? Então, vem comigo e vamos lá. Povo, a segunda lei é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar pra você. Deixa eu te mostrar a segunda lei. É o princípio fundamental da dinâmica. Lembrando, a gente tá vendo as leis de Newton. Não é a lei do Zezinho da esquina, cara, é a lei de Newton. Esse cara foi muito fera, pra você ter uma noção. E o que fala a segunda lei? A segunda lei fala o seguinte, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Cara, você não sabe o poder desta lei. Na verdade, você acha que você já tem uma noção, né? Mas todas as questões de bloquinho, seja aqui no Brasil ou lá no Japão, você vai usar esta equação aí para resolver força resultante igual a massa vezes aceleração. Povo, o que você tem que lembrar mais? Força, qualquer força que seja, a unidade é newtons, tá? No SI, a unidade é newtons. Qualquer massa que seja, no SI, a unidade é quilogramas. E a aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado. In English, meters per second square. Sabia que era isso? Pois é. Enfim, força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? O que você tem que lembrar aqui? Olha só, um objeto sem massa é estranho, né? Então, todo objeto tem massa, né? Enfim, mas se não tiver aceleração, se esse cara aqui for zero, isso quer dizer que a força resultante é zero. Associa, linka as duas coisas. Se aceleração é zero, quer dizer que força resultante é zero. E se força resultante é zero, se o objeto estava parado, ele vai permanecer parado. Se ele estava em movimento, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tá vendo como tudo se encaixa? A física é muito top por causa disso, cara. Tudo que eu vou te ensinar, sei lá, eletromagnetismo. Você vai ver que vai se encaixar com isso aqui. Isso aqui é muito legal. Então, se encaixa. Se tem aceleração, tem força resultante. Se tem força resultante, tem aceleração. Fechou? Se não tem aceleração, não tem força resultante. Se não tem força resultante, quer dizer que se você está parado, vai permanecer parado. Se você está em movimento, você vai permanecer em movimento. Beleza? Então lembra desse detalhe. Eu vou te lembrar em várias ocasiões desse detalhezinho teórico importante, tá? Mas a segunda lei é só isso. Muito fácil, muito tranquilo. Até aí, fechou? Tranquilo? Beleza. E a terceira lei, professor? A terceira lei, a gente já volta para resolver a questão de bloquinho com a segunda lei, tá? Mas a terceira lei é a lei da ação e reação. Também conhecida no inglês como action and reaction. Ação e reação fala o seguinte: ei, cuidado, saiba o mignon da coisa, né? É isso que eu tô tentando te passar aqui. A lei da ação e reação. Professor, toda ação tem uma reação. Pois é, toda ação tem uma reação. Só que tem mais. De mesma intensidade, mesma direção, lembrando que direção é horizontal, vertical ou diagonal, tá? Mesma direção e sentidos opostos. Só que a maioria da galera para por aí. Só que ainda tem um pouquinho mais. Eu até coloquei aqui pra vocês, deixa eu mostrar. E são aplicados em corpos diferentes. Eita! Isso aqui geral esquece. E você vai lembrar. Você vai lembrar disso aqui. E são aplicados em corpos diferentes. Povo, ação e reação tem que ter mesma intensidade, tem que ter mesma direção. Não tem escolha, sacou? Não tem porém, mais, não tem. É isso. Tem que ter mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos sempre. E são aplicados em corpos diferentes. Por isso que quando você dá um pancadão na parede... E cara, eu perguntei, eu lembro quando eu era menorzinho, era mais novinho, no caso... eu perguntei pro meu professor, meu pai também, assim... papai, por que quando eu dou um soco na parede, a minha mão dói? Olha que pergunta interessante. Não era porque era minha não, mas realmente é uma pergunta muito interessante. Eu dou soco na parede e, a minha mão dói. Como assim? Por quê? E daí, depois, eu aprendi essa lei de Newton, a terceira lei, ação e reação. Você dá um soco na parede, só que a parede te retorna a mesma força, cara. E você faz a força na parede.
e a parede faz a força na tua mão. Sacou a ideia? Então por isso a tua mão dói. E tá vendo que são duas forças em corpos diferentes? Uma força está na parede, a outra força está na minha mão. Então são corpos diferentes. Isso é muito interessante. Fechou? Ficou muito claro na tua cabeça isso? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade. Como que eu posso tentar te ludibriar com essa ideia? Te pergunto o seguinte, questão de vestibular. Olha só. Você que tá fazendo o primeiro ano, ótima questão pra cair numa prova isso aqui. Se liga. Ó, tem a Terra, né? Tem, professor, onde a gente vive, né? Planeta azul e tal. É, exatamente, tem a Terra. Beleza. A Terra tem lá o seu tamanho e ela orbita o Sol. Ou seja, o Sol, que é gigantaço, o Sol que é muito grande, faz uma força de gravidade na Terra, segurando a Terra. Confere? Tá. E daí eu posso te falar também que a Terra também faz uma força no Sol. Sério, professor? Sério. Ação e reação. Mas aí eu te pergunto. O Sol é gigantão. Meu, pra você ter uma noção, 99% da massa do sistema solar tá dentro do Sol. Só pra você ter uma noção. 99% da massa de todo o sistema solar tá dentro do Sol. Beleza, o Sol é muito grande. Tá, se comparar a Terra é uma bactériazinha do lado do Sol. Mas o Sol faz uma força na Terra e a Terra faz uma força no Sol. E daí eu te pergunto, quem faz maior força? O Sol na Terra ou a Terra no Sol? Muita gente pode até, se você sair nos parques por aí afora, as pessoas podem até te responder assim, o Sol faz maior força, é por isso que a Terra orbita o Sol. Não, tá errado, cara. É ação e reação, sacou? Se o Sol faz uma força na Terra, a Terra faz a mesma força no Sol. A mesma, exatamente igual. Fechou? Professor, e por que a Terra orbita o Sol e não o contrário? Porque a Terra é pequenininha. Então, a mesma força num objeto pequenininho tem um efeito maior. Faz sentido? Por isso que é a Terra que orbita o Sol. Beleza? A mesma pergunta, só que num panorama diferente que eu posso te fazer é o seguinte. Imagine que aqui vem um carrinho. Um fusquinha, né? Um fusquinha. Fusquinha. E aqui vem um caminhão. Um caminhãozaço. Meu, de 2 eixos, cheio de soja dentro. E vem o fusquinha. E vem o caminhão. E eis que os dois se chocam. Acontece aquela colisão. Ai meu Deus, professor, as pessoas estão bem? Estão bem, as pessoas estão bem. Mas aconteceu aquela colisão. E daí eu te pergunto, quem fez maior força? O caminhão no fusquinha ou o fusquinha no caminhão? O que você acha? O caminhão tava lá com seus 50 km por hora, o fusquinha tava lá com seus 60 km por hora. Quem fez maior força? Responde aí pra mim. Por mais contra-intuitivo que possa parecer, cara, é igual. A força é exata. Se o caminhão fez a força no fusquinha, o fusquinha vai fazer exatamente a mesma força do caminhão. É ação e reação, sacou? Quem se destrói mais? Professor, o fusquinha virou paçoca. Pois é. Por quê? Porque ele é menorzinho. Então a mesma força num corpo menor, né? Ele vai ter um efeito maior. Faz sentido? Tudo bem? Então lembre-se, ação e reação do inglês. Action and reaction. Beleza? Fechou? Então essas são as 3 leis de Newton. Assim a gente fecha as 3 leis de Newton. Primeira lei, lei da inércia. Segunda, princípio fundamental da dinâmica, que é a formulinha. E o terceiro é ação e reação. Agora, pra gente resolver as questões de bloquinho, as 3 leis não são o suficientes ainda. A gente precisa ver outra coisinha, que é algumas forças especiais, tá? E a primeira força especial que aparece em todas as questões, sem exagero, é a força peso. Povo, se liga. Peso e massa são 2 coisas diferentes. Tem que lembrar desse detalhe sempre, forever, pra sempre. Peso e massa são 2 coisas, 2 grandezas físicas diferentes. Professor, o que é massa? Massa é isso que você tem no teu corpo aqui, mano. É o que você tenta perder. Quando você tem demais, você tenta perder, né? Se você tem de menos, você tenta ganhar. Massa, sacou? Massa é a quantidade de matéria que você tem no teu corpo. Agora, peso é a força com que a Terra te faz pra baixo. A força da gravidade na Terra em você é o teu peso. Professor, se eu for pra outro planeta, daí o teu peso muda, sacou? Porque peso a gente calcula como sendo massa vezes a gravidade. Povo, o teu peso depende da gravidade onde você está. Beleza? Se você for pra Lua, você vai ficar mais leve. Vai ficar menos pesado. Por quê, professor? Porque na Lua a gravidade é 6 vezes menor que na Terra. E é por isso, inclusive, que quando você vê os caras visitando a Lua e tal, o Armstrong foi lá e deu os primeiros passos, né? E daí ele dá um passo,
ele dá um pulinho, né? Iha! Iha! Ele vai pulando, né, professor? Ele ficou brincando lá na lua, né? Tão importante aquele momento ele brincando. Não, não é isso. Não é que ele tava brincando. É que lá o peso dele é menor. Sacou? Um passo que você dá aqui na lua, meu, como se é 6 vezes mais leve. Se liga, se é 6 vezes mais leve. Você dá um passo, você vai lá pra frente. E é isso que o cara sentiu. Sacou? A ideia não tava brincando nada. Então, o peso muda quando você vai pra outro planeta. Outra gravidade. A massa não. A massa, pra você mudar, você tem que ralar, mano. Tem que ir pra academia, comer menos e tal, e por aí vai. Fechou? Quando você sobe numa balança, se liga. Quando você sobe numa balança, você tá medindo a tua massa, que é quilos. Peso é uma força, medida em newtons. Fechou? Então, cuidado com esse detalhezinho. Eu até coloquei aqui pra você, ó. A massa de um astronauta é 100 quilos na Terra, né? O peso dele também na Terra vai ser de 1000 newtons. Agora, se esse astronauta for pra Lua, claro, óbvio que isso aqui tá fora de escala. Esse desenho aqui tá muito fora de escala. Mas, ó, meu Deus, professor. Ele vai continuar com 100 quilos quando chegar lá, né? Só que o peso dele vai diminuir. Vai ficar 6 vezes menor. Por quê? Porque na Lua a gravidade é 6 vezes menor. Ficou muito claro isso aí? Professor, com qual instrumento de medida você mede força ou mede peso? Você mede peso com algo chamado de dinamômetro. Ah, professor. A gente vai falar sobre ele mais pra frente. Aí, o dinamômetro, ele tem uma molinha que ele mede a força que você está fazendo. Aí, legal, né? Daí mede peso e tal. Agora, medir massa, balança, né? Então, é isso. Peso é uma força. Se peso é uma força, eu vou medir em newtons, tá? E esta força, a força-peso que a gente vai falar, ela tá sempre, se liga no que eu vou te contar agora, sempre apontada para baixo. Pro centro da Terra, aproximadamente. Fechou? O peso tá sempre apontado aproximadamente pro centro da Terra. Para baixo, para baixo. Sempre coloca o peso, quando você for desenhar as forças nos bloquinhos, para baixo. Fechou? Beleza. Aí, ó, massa é dada em quilogramas. E gravidade, metros por segundo elevado ao quadrado. Essa é a primeira força especial que você tem que saber pra gente se dar bem em bloquinhos. Professor, tem outras? Tem, claro que tem. Outras, essas duas aqui, elas não têm fórmula. Olha que legal, cara. São duas forças que não têm fórmula. Professor, como que eu vou calcular então, prof? Você vai calcular sempre comparando com outra coisa. Tá, a primeira é o que a gente chama de normal. Normal, já se acostuma com esse nome, quer dizer 90 graus. Então, na matemática, normal quer dizer 90 graus. Fechou? Então, a força normal que a gente fala é uma força de contato com uma superfície. Então, sempre que você tem um contato com uma superfície, essa superfície volta, né, ação e reação. Ela faz uma força de reação em cima de você. Essa força de reação é que a gente chama de normal. Fechou? Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, eu vou desenhar um bloco. Por que você desenha bloco, professor? Porque é mais fácil, simplesmente. Professor, pode ser uma pessoa? Pode. Eu quero desenhar uma pessoa aqui, professor. Posso desenhar? Pode desenhar, sem problema nenhum. Aí, ó, pensa comigo, ó. Aqui tá a Terra, tudo isso tá em cima da Terra, certo? Beleza. A Terra puxa esse bloco para baixo. Então faz uma força aqui que a gente desenha e fala que é a força peso para baixo. Beleza, professor. Essa força é a Terra que faz no bloco, né? Isso. Onde está, cuidado agora que vem o mignon das coisas. Onde está a reação da força-peso? A reação da força-peso, ela tá no centro da Terra, né? Pelinha, se a Terra faz uma força em você faz uma força na Terra. Faz sentido? Então, a reação do peso tá no centro da Terra. Beleza, professor? Até aqui entendi tudo. Legal. Agora, por que existe essa força-peso? Você está pressionando o chão, né? O chão não está te segurando ali para você não afundar na terra, ir lá para o centro da terra, cair? Então, por causa dessa força-peso, você está fazendo uma força no chão. E esta força no chão, ela é rebatida, tem a reação, que é o que a gente chama de normal. Professor, aonde que está a reação da normal? Está no chão, né? Normal aqui, ó. Vou chamar de normalinha, sacou? Então, a normal é a força que o chão faz em você, no objeto. Faz sentido? E um detalhe muito legal, olha só. Tá vendo que normal e peso, elas estão desenhadas no mesmo bloco? Então, né, professor? Pois é. Isso quer dizer que o bloco vai ficar parado? Nessas condições tá aí? Sim, o bloco vai ficar parado. Ah, legal. Mas isso também quer dizer que normal e peso nunca foi e nunca será um par ação e reação.
escuta o que eu tô te falando, escreve se em algum lugar. Normal e peso nunca foi e nunca será um par ação e reação. Até por isso que você pode desenhar no mesmo bloco. Mas ação e reação são aplicados em corpos diferentes. Ó, aquele detalhezinho que a geral esquece. Beleza? Então fique esperto. Normal é uma força sempre. Quando eu falo sempre, povo, deixa eu te ensinar uma coisa aqui rapidinho. Quando eu falo sempre, eu quero dizer assim, ó. Sempre. Sacou? É tipo assim, always, é forever, é endeavor, everlasting. É tudo sempre, sacou? Sempre. É toujours em francês, toujours. Ó, que chique. Quer dizer o quê? Sempre. Quando eu falo sempre, eu quero dizer sempre. Sempre mesmo. Sacou? Então, ó. Sempre 90 graus com a superfície. Sempre 90 graus com a superfície. Professor, e se a superfície tiver assim, tipo uma ladeira, ó, num plano inclinado que a gente chama? Cara, a normal tá sempre quanto? 90 graus com a superfície. Ficou muito claro isso na tua cabeça? Sempre. Professor, e se eu estiver tocando no teto, ó, o bloquinho tá no teto aqui agora, professor. Vai cair não? Vai cair não. Tá, ele tá no teto? Então a normal, ó, 90 graus com a superfície. Fechou? Tudo bem? Beleza, então lembre-se sempre da normal. Tiver encostando em alguma coisa, tiver encostando no chão, numa superfície qualquer, tem normal. Tem que lembrar dela. Tem fórmula? Não tem. Você vai sempre comparar com outra coisa e daqui a pouco eu vou resolver uma questão para te mostrar como que a gente faz. Tá. E a terceira força é a força de tração ou a força de tensão, tanto faz. Tração ou tensão, que é a força de uma corda, sacou? Quando você tem uma corda esticada, você tem a tração na corda. Tração. E professor, o que é importante dela aí? Para agora, é importante o seguinte. A tração, você vai desenhar sempre no bloco essa força de tração no sentido para onde a corda está. Então, a força de tração que age no bloco, professor, está sempre no sentido para onde a corda está. Professor, a força de tração na tua mão está sempre no sentido para onde a corda está. Sacou? E tração, tem alguma forma, professor? Não, você sempre vai comparar com alguma outra coisa. Já te mostro aí como que a gente vai fazer. Até aí, fechou? Tração ou tensão é a força na corda. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, essas três forças já dá pra gente começar a fazer algumas questões aí de bloquinho sossegado. Então, vem comigo e vamos lá. Primeira questão que eu quero resolver com você é essa questão aqui, ó. É a máquina de Atwood. É a máquina de quê, professor? Atwood. E ela fala o seguinte, me acompanha, tá? Considere a máquina de Atwood, tá? A seguir, onde a polia e o fio são ideais. Tá, então não tem atrito na jogada aí. Considerando que as massas de A e B são respectivamente 2m e 3m. E desprezando a resistência do ar, qual a aceleração do sistema? Já tô começando com uma questão que não é tão simples, tá? Para você entender todo o processo. Eu passei, ó, pulei o nível muito fácil e cheguei no nível mediano aí, pra gente começar já de cara assim. Fechou? Então vem comigo. Como que a gente vai resolver uma questão de bloquinho? Tá pronto, preparado? Você vai ver que não é nada demais. Você que tem problemas em resolver questão de bloquinho, cara, não tem nada demais. Tem um método e só um método. Um método resolve tudo. Sério, professor? Um método milagroso, tipo aqueles que tem na internet aí? Pois é, pra você ver. Um método milagroso, tipo aqueles que tem na internet aí. Eu chamo esse método de Like Magic. Like Magic, professor? Porque como num passe de mágica, todas as coisas se resolvem. Sacou? Essa é a ideia. Então, todas as questões de bloquinho, me acompanha e faz o que eu vou te falar que vai dar sucesso, vai dar boa, tá? Primeiro passo. O que ele quer, professor? Ele quer aceleração. Primeiro passo, separa os blocos. Então desenha os bloquinhos separados. Professor, é só isso? Calma, cocada. Separou os blocos, desenha as forças que agem em cada bloco. Beleza, professor, deixa eu pensar aqui, tá? Ó, saiba que o B, ele tem uma massa maior do que o A, tá? Então o B com certeza vai descer e o A com certeza vai subir. Até aí, sossegado? Beleza? Tá, e quais forças agem em cada bloco? Tá, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Vou colocar verde. No bloco A, tem a força peso para baixo. E sempre tem peso, né? Sempre tem peso. Peso de A para baixo, professor. Beleza. E tem a cordinha puxando ele para cima, né? Tração. E tem a tração para cima. Tá encostando em algum lugar? Não, não tem normal. Então só tem essas duas? Só tem essas duas. No bloco B, mesma coisa, né, prof? Exatamente. Tem o peso de B. E daí tem a tração para cima.
Essa tração, people, ela é igual a outra tração. Por quê? Porque é a mesma corda. Se é a mesma corda, é a mesma tração. Fechou? Então tem essas forças aí agindo nos blocos. Primeiro passo foi todas. Ei, eu vou até ficar grandão aqui pra você ver certinho. Todas as questões, você vai fazer isso, vai dar boa. Pode ser questão nível Ita Rússia. Vai dar boa. Fechou? Então faz isso que é sucesso. Beleza, primeiro passo foi. Segundo passo, vamos lá. Eu vou achar a força resultante para cada bloco. Então, ó, segundo passo, second step in English. Pois é. Segundo passo, eu vou achar a força resultante para cada bloco. Daí você pensa o seguinte comigo, ó. O bloco B, ele tá descendo, né? Tá, professor, ele tá descendo, Se ele tá descendo, quer dizer que o peso, ele ganha da tração. O peso de B é maior que a tração. Por quê? Porque o bloco B tá descendo. Como que eu sei que ele tá descendo? Ele é mais pesadão do que o A. Professor. Se o peso de B ganha, eu vou escrever a força resultante assim, ó. Peso de B menos tração. Professor, por que menos? Porque duas forças contrárias, para achar a resultante, você subtrai, certo? Tá bom, professor. Peso de B menos tração é igual a força resultante. E força resultante é massa vezes a aceleração. Todas as questões. Essa massa é a massa de B, porque a gente está tratando do bloco B. Achei a primeira equação. Sério, professor? Sério. É só isso? É só isso. Beleza. E o bloco A? Bloco A faz a mesma coisa. Só que o bloco A vai subir, né, prof? Se ele vai subir, quer dizer que a tração ganha do peso. Então vamos lá. Tração. Quem ganha vem primeiro, né? Quem ganha vem primeiro, exatamente. Tração menos peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Tração menos peso de A é força resultante. E força resultante é igual a massa vezes aceleração. Massa de A vezes a aceleração. Ei! Aí, ó. Fechou. Dois bloquinhos, duas equações, faz um sistema. Ai, meu Deus, professor, eu detesto sistema. Não sei resolver, prof, já desisti. Não, calma. O nome do método é like magic. Se liga no que a gente vai fazer agora. Você vai, juntar as duas equações. Você vai somar as duas equações. Sério, professor? Vou somar? E quando você soma, deixa eu voltar aqui para a cor vermelhinha. Quando você soma, like magic, o que você não tem vai sumir, ó. Vou somar. Quando eu somar, tração com menos tração. Corta fora. Eita, professor. Daí sobra aqui, ó. Terceira etapa, terceiro passo, junta tudo, né? Fica assim, ó. Peso de B menos peso de A é igual. Tô somando. Lembra? A gente tá somando as duas equações. Opa, deixa eu voltar aqui. É igual a massa de A mais massa de B, isso vezes a aceleração. Só somei as duas equações. E, cheguei na equação final. Já era. Agora é só resolver. Agora é só trabalho braçal mesmo. Note uma coisa. Eu não coloquei nenhum valor ainda. Por quê? Para você se acostumar a fazer tudo isso com letras. Tem questão que não vem valor, E daí você tem que se acostumar a fazer tudo isso com letras. Fechou? Beleza? E daí agora eu vou colocar os valores que eu tenho, né? Vou colocar lá os valores que eu tenho. Detalhe, ele não me deu valor de fato, né? Ele me deu 2M e 3M. Então eu vou colocar 2M e 3M, sem problema. Beleza. Peso de B, professor. Peso de B é a massa vezes a gravidade. Gravidade é 10, né? Ele falou isso. Então peso de B é 3M vezes 10, é 30M. Confere? 3M é a massa, gravidade 10, 30M. Tá bom. 30M, professor. Peso de A, 20M. Entendi, prof. E a soma das duas? Soma das duas é 5M, né? 2M mais 3M, 5M. Vezes a aceleração. Beleza? E daí, ó, 30M menos 20M dá 10M. 10M é igual a 5M vezes o A. Já posso cortar esse M aqui, né? Porque tá dos dois lados, posso cortar. Passei o 5 dividindo assim, ó. Fica A igual a 10 sobre 5. E 10 sobre 5 dá quanto, prof? Dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Faz assim pra mim, ó. Pum. Fechou. Cara, é isso. Questão de bloquinho é isso. Claro, a gente fez uma questão nível simples, nível cegado. A gente pode chegar muito mais além. A gente vai chegar. Junta aqui, me acompanhe. A gente vai chegar. Mas a resposta, letra C, de cachorrão, é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Fechou? Tranquilovski demais. É isso. Isso é questão de bloquinho.
Você vai resolver mais, professor? Vou nas próximas aulas. Só deixo um desafio pra você, um desafiozinho. Você que tá começando agora, tal, tá se ambientando, questão de bloquinho, resolve essa questão pra mim. Eu não vou resolver agora, tá? No próximo vídeo eu começo resolvendo essa questão, mas agora eu não vou resolver não. Resolve essa questão pra mim. Coloca lá, coloca nos comentários aí se você conseguiu fazer, não? E coloca o resultado, a resposta. Fechou? Se você entendeu, você vai fazer isso aqui pra mim. Só um detalhe, ele fala assim, ó, sabendo que o carrinho tem massa igual a 200 gramas. Quando você for usar, você tem que usar em quilos, tá? Então você não vai usar 200 gramas. Já vou te dar esse bizu aí, porque é chato você acertar tudo, chegar no final e errar unidades, né? Então usa 0,2 quilogramas, tá? Quando for usar a massa do carrinho, usa 0,2 quilogramas. Fechou? Beleza? Então é isso, povo. Resolve essa questão, cara. E a gente vai subindo de nível. Na próxima aula já resolvo mais. Na outra, professor, já vai plano inclinado. Na outra, já vamos plano inclinado com atrito. E assim a gente vai, né? Devagarinho a gente vai entendendo tudo. Mas, meu, fecha bloquinho, porque sempre cai em todos os vestibulares pelo Brasil afora. Beleza? Fechou? Então, é isso, povo. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Compartilha aí com a galera se você quiser e se você puder, né? Me segue lá nas redes sociais, que no Instagram, por exemplo, eu posto bastante coisa, desafio e detalhezinho e fórmula pra você sempre estar ligado na física aí. Fechou? É isso, valeu, até a próxima, tchau!